Glória a Deus. Graça e paz, irmãos, amém? Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 7. Glória a Deus. Obrigado, amado. Eu achei que você tinha ido embora. Segura em ré maior para mim, tá? Espírito Santo. Tem alguém que ama a palavra de Deus que veio nesse lugar nessa noite? Minha perna está tremendo, mas não é de frio. A minha versão é King James, mas a gente acompanha a NVI no transcorrer da mensagem. Tem alguns procurando ainda, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, a partir do versículo 7. Obrigado ao pastor Marcos, pastor José Alves, te amo, pastorzão. A todos os pastores aqui, felicito pelo dia de vocês, por esse ministério tão árduo. Cuidar de gente é difícil, mas ao mesmo tempo é prazeroso. Quantos acharam? Digam glória a Deus. Eu sei que tem a projeção e parece até retórico, né? Mas eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta aí. No primeiro dia da semana, nos reunimos com a finalidade de partir o pão, e Paulo pregou ao povo planejando seguir viagem no dia seguinte, mas ele alargou o seu discurso até a meia-noite. Tinha muitas pessoas, muitas tochas iluminando a grande sala no piso superior onde eles estavam reunidos. E um certo jovem chamado Eutico, que estava sentado numa das janelas, adormeceu profundamente durante o longo sermão de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava. Quando tentaram erguer Eutico, consideraram que ele já estava. Mas o versículo seguinte diz: contudo, descendo Paulo, debruçou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não vos alarmeis, porque a sua alma ainda vive. E o versículo seguinte diz: em seguida, subindo novamente, partiu o pão, comeu e depois continuou a pregar até o amanhecer. Depois saiu para continuar a sua jornada. Feche os seus olhos. Espírito da verdade, Espírito de luz, Espírito de Deus, tira todo o tampão do ouvido, toda a escama dos olhos, tudo aquilo que o diabo ia tentar para tirar a atenção da tua igreja a receber a tua palavra nessa hora. A tão preciosa e importante palavra que vem do Senhor para nossas vidas. Fala conosco. Que essa palavra seja um alimento que continuemos a mastigar amanhã e terça e quarta e quinta e sexta e sábado até o próximo domingo. Mas que não saiamos daqui da mesma maneira que entramos. É o que oramos a Ti em nome de Jesus. Sente-se sem fechar sua Bíblia. Todas as vezes que eu recebo a oportunidade para pregar, as irmãs da consagração já sabem disso. Eu faço um combinado. Duas coisas. Primeiro, não deposite nenhuma expectativa em mim, porque eu posso decepcionar você. Porque o homem faz isso. Mas deposite todas as suas expectativas na palavra de Deus a partir de agora. Ela sim, não decepciona ninguém. Segundo, me dê o máximo da sua atenção. E eu prometo que se alguém cochilar do seu lado, eu acordo esse crente para ele prestar atenção junto com você. Mas não tire a atenção do momento da palavra de Deus agora, em nome de Jesus. Era um domingo de reunião como esse hoje aqui, cheio de gente bonita. E era um lugar onde o culto era realizado como esse daqui,
A reunião aconteceu no 3º andar. Numa igreja como Hebron, sabe? Uma igreja que tem térreo, 1º andar, 2º andar, 3º andar, 4º andar, 5º andar. Daqui a pouquinho eu estou chegando no céu. E era exatamente uma narrativa como essa que estamos aqui hoje. Uma reunião no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. Os irmãos empolgados porque veio um convidado para poder ministrar a palavra e estavam todos ansiosos para o partir do pão, para a ceia. Paulo, empolgado com as suas experiências com Deus, estava ansioso para poder falar das suas experiências com Deus, das suas experiências de viagem. Quando o texto de Atos dos Apóstolos vai nos narrar esse culto, vai trazendo uma grande lição para a igreja, Adriano, de hoje. O culto era o mesmo. Tiveram canções, tiveram orações, iria partir-se o pão e tinha alguém para ministrar a palavra. Só que um detalhe importantíssimo no culto pode ser que esteja sendo narrado em Atos 20, de 7 a 12, a sua história aqui hoje. Porque nós somos acostumados a participar de reuniões de domingo a domingo, onde a liturgia acontece no mesmo segmento: oração, abertura, louvores, ofertório, palavra, pós-lúdio, bênção apostólica e encerramento. O culto estava programado para acontecer como as outras reuniões, mas algo diferente aconteceu que destacou o ponto da narrativa, que eu quero que você com muito carinho preste atenção no que eu vou falar com você aqui. Estavam todos reunidos, versículo 7. A casa estava lindamente enfeitada, as luzes iluminavam, as tochas embelezavam o ambiente. Olha que lindo esse jogo de luz, eu fico apaixonado. Estava tudo pronto, tudo fluía normalmente, como manda o roteiro. Igreja organizada, todo mundo apto para o culto, programação de liturgia acontecendo normalmente. O convidado da palavra começa a pregar, mas de repente um comportamento se destaca no culto. Um jovem, um homem chamado Eutico, ele destaca o seu comportamento na reunião, não pela roupa que ele está usando, como aquele monte de amarelo que está ali, que a gente vê de longe que ele está de amarelo, lindo, criação perfeita de Deus. Eutico não chamou a atenção por causa da cor do verde limão que a violinista está sentada. Eutico chama a atenção por conta de um comportamento perigoso que muitos de nós hoje estamos tomando dentro do culto. Eu estava com o Anthony no meu lado e o João Marcos, que estão me acompanhando hoje aqui. E quando Deus tomou a irmã para usar, e quando também o irmão do ofertório falou, eu falei: meu Deus, testificou, é isso mesmo, entendi. Eu não sou de dar título a palavras ou mensagens, não critico quem faz, mas eu não tenho esse hábito. Mas se eu fosse dar um título a essa mensagem de hoje para você guardar no seu coração, o título seria: não despreze aquilo que gera em você a vida. Você vai entender já já, e o glória vai ficar mais forte, mas não porque eu vou aumentar o tom da minha voz, mas porque você está entendendo que é Deus falando com você neste lugar. Era Paulo pregando, gente. Era ninguém menos que Paulo pregando. Amigo, Paulão estava no culto ministrando. Os irmãos estavam atentos. Só que pelo discurso de Paulo se estender, e Paulo vai falando. E toda pessoa que é apaixonada por Jesus, quando começa a falar de Deus, perde a noção do tempo. Daniel, reparou? Você já sentou com alguém para tomar café e a pessoa começa a falar de Jesus? Ou já chamou alguém para ir na padaria para tomar um café? E aí vocês começam a compartilhar de Jesus, e a pessoa começa a falar. Você pede o misto fica gelado. Você pede o suco, o gelo derrete todo dentro do suco. Você tem que dar atenção para a pessoa, não dá para comer e falar ao mesmo tempo. Tem gente que é assim, tem alguém que está aqui que é assim, que quando a gente começa a falar de Jesus ou das experiências que Deus faz na nossa vida, dá vontade de ficar falando, e às vezes a gente perde a noção do tempo. Paulo era assim. Talvez a reunião tinha que acabar 9 horas, mas aí Paulo estava pregando. Deu 9h15, Paulo estava falando. Deu 9h40, cantora, Paulo falando. 10h30, Paulo está pregando. 10h40,
Paulo está pregando. 11h10, nem bebeu água para descansar. Paulo continua pregando. 11h40, tá Paulo pregando. Quase meia-noite. Tem irmão já indignado, nem olhando no relógio mais. Arrancou o relógio do pulso. Mas Paulo continua pregando. Porque, deixa eu defender Paulo aqui. Quando a gente começa a falar do que Deus faz em nós, depois que a gente lembra do que a gente era antes dele. Pastor Zé Alves é um exemplo. Se eu me pego um microfone aqui na hora de terminar o culto, não dá vontade de terminar o culto. Sabe o que ele fala? Dá vontade de sair correndo por essa igreja. Por quê? Quando Jesus nos alcança, Ele transforma a nossa vida de uma tal maneira que qualquer segundo na presença dEle é muito importante. A gente perde a noção do tempo. A gente perde a órbita das coisas. Eu não estou dizendo que a gente perde a consciência, não. Mas a gente perde a noção, às vezes, de tão prazeroso que é estar com Jesus, falar de Jesus, cantar para Jesus, adorar a Jesus. Tem alguém que veio fazer isso aqui nessa noite? Isso acontece quando você chega em casa, ou quando o pastor já vai dar a bênção apostólica, você olha no relógio e fala: ih, já? O culto passou que eu nem vi. Já deu 2 horas de culto. Sabe o que isso significa? É sinal de que você está tão envolvido com a presença. É sinal de que a presença está tão forte, ardendo dentro de você, que você perde a noção do tempo. Só que nesse mesmo culto lindo, com essa mesma narrativa linda, quem me ouve bem, diga amém. Você está prestando atenção. Nesse mesmo culto lindo, tem um camarada que se destaca de uma maneira diferente. A Bíblia vai dizer que Eutico sai do meio dos outros, afasta-se um pouco, para sentar para sentar aonde, irmão? Para sentar aonde, igreja? Na janela. Olha a atitude de Eutico. Se afasta do meio, se retira para os cantos e se assenta na janela. Não entendeu? Vou explicar. Estavam todos reunidos juntos, como vocês estão aqui. Tem nem corredor no meio mais, para nós ficar mais juntinhos. Estavam todos reunidos juntos, e no centro do altar Paulo pregando. Atos 2, estavam todos reunidos juntos no mesmo lugar. Oração acontecendo, palavra acontecendo. João vai dizer lá no final do seu livro que era pois o primeiro dia da semana. Estavam todos reunidos juntos, com as portas e as janelas fechadas, porque estavam com medo do que os judeus iam fazer com eles, porque eles andavam com Jesus antes de ser crucificado. E João vai dizer que sem abrir as portas e sem abrir as janelas, Jesus se apresenta no meio da congregação e diz: Pai seja convosco. O que eu quero dizer? Estavam todos ajuntados, reunidos juntos, e no meio, quando a palavra é liberada, a gente tem que entender que algo diferente acontece. Por quê? Porque de Gênesis a Apocalipse a palavra revela: Cristo é o centro de todas as coisas. Por isso, não saia de perto de onde a palavra está sendo liberada. Você que está nos cantos, volte para o meio. Porque a canção de Salmo 133 vai dizer: bom e suave é que os irmãos vivam juntos. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém realiza nada sozinho. Deus não se manifesta onde há pensamento individualista, porque Deus ama trabalhar no coletivo. Lembra de Gênesis? Depois que Ele liberou a palavra, Ele terminou tudo. Na hora de fazer a gente, Ele puxa a manga e fala: façamos juntos a Trindade. Vamos trabalhar junto, porque no coletivo funciona melhor. Porque quando um está doente,
o outro libera a cura. Quando um está cansado, o outro ajuda. Quando um está desviando o pé, o outro ajuda a direcionar o caminho. 7 voltas, se o povo não tivesse junto, a muralha não caía. E quem não está entendendo, eu vou dizer no populacho: sozinho você não dá um passo, mas Deus te deu uma família aqui na Hebron para caminhar junto. Então não sai do meio. Vem para a EBD, participa do Ministério de Evangelismo, participa do Ministério de Infantil, seja um voluntário, seja um ministro de música, seja um participante da orquestra, faz alguma coisa, mas cantinho não é lugar de quem é participante do reino. Quem está entendendo aqui, diga amém. Além de se afastar, menino perigoso, Eutico, senta na janela. Responda para mim, por favor. Janela é lugar de assento, sim ou não? Os irmãos lá atrás, janela é lugar de sentar, sim ou não? Então o que esse menino estava fazendo na janela na hora do culto? Porque além de estar fora do lugar que deveria estar, isso mostra claramente que ele começou a se desinteressar pela palavra sendo ministrada por Paulo. Porque Paulo começou a falar até quase meia-noite, já estava enjoado de ouvir. E pior, começou a pegar no perigo. Olhe para um cheiroso, uma cheirosa que está perto de você. Fala nada não, só olha. Vê se tem alguém cochilando aí perto de você. Isso, só olha. Fala nada não, fala nada não. Só dá uma olhada. Porque tem gente que aos poucos vai se afastando. Eu não quero mais ensaiar no louvor. Pastor, não conta comigo mais para fazer evangelismo, não. Pastor, hoje eu não posso não, estou muito ocupado. Não vai dar para mim não. Não, hoje eu não vou ajudar no ministério. Não, agora não está dando não. Eu estou muito na faculdade, é trabalho, é processo, é curso, é isso. E vai só se afastando, vai só se afastando. Aí quando consegue um espaço na agenda para vir no culto, aguenta até uns 20 minutos de louvor. Porque também não aguenta ficar muito tempo em pé. Aí começa a sentar, aí ouve o Jean, mas não sente nada mais. Aí começa a pregar, aí a palavra fica olhando no WhatsApp. Porque começou a se desinteressar. Maior perigo. Maior perigo. Eutico, além de sentar no lugar que não devia, começou a dormir, varão. 3º andar, o culto estava acontecendo. Está aí na sua Bíblia. Se você não fechou ela, você vai ver. O que esse menino vai escolher sentar numa janela de um 3º andar de edifício? Quem mexe com construção aí sabe em metragem mais ou menos quanto dá. Quantos metros de altura? Aproximadamente 9,5. De 9 a 10 metros de altura. O menino sentou na janela. Porque estava cansado de ouvir a palavra. Quem me ouve bem, diga amém. E sabe qual é o perigo de se colocar na janela? Traz para o espiritual para a gente conjecturar, para entender. Quem está na janela ouve os hinos que são cantados do lado de dentro, mas também ouve as musiquinhas que são tocadas no lado de fora. Crente sentado na janela ouve a palavra que é liberada do lado de dentro, mas ouve as fofocas e as falácias que são ditas também do lado de fora. Crente, quem está aí, diga amém. Crente assentado na janela participa das reuniões que acontecem aqui do lado de dentro, mas também participa das rodinhas erradas dos grupos da faculdade do lado de fora. Crente sentado na janela ouve e vê o mover de Deus do lado de dentro, mas também se interessa pelo movimento do lado de fora. Crente sentado na janela procura até uma esposa do lado de dentro, mas também dá uma olhadinha para ver se consegue uma varolinda do lado de fora. Janela não é lugar de quem está no centro observando a palavra de Deus. E se há alguém aqui nessa posição, sai rápido, vem para o meio, porque é aqui que está sendo liberada a palavra que gera vida. Quem pode dar glória a Deus mais forte aí? Porque janela representa imparcialidade. Deus não gosta desse tipo de gente. Gente em cima do muro. Lembra na carta, na revelação a uma das igrejas, ele falava: por que tu não és fria?
Ou melhor, ou porque você não é quente. Por você não ser nem frio, nem quente, por você ser morna, o que Deus faz? Porque se tem uma coisa que a gente precisa ter em Deus é posicionar. Posicionamento. Quando a gente sai da posição, a gente erra o caminho todinho. Não cabe a nós. Não dá para nos inserir. Eutico comete um erro perigosíssimo, porque quem fica na janela corre o risco de cair, e a queda é para morte. Eu não sei o que você esperava ouvir, mas o Pai te achou aqui para te dar um alerta nessa noite. Não se afasta muito da palavra, não. Não se afasta muito desse meio, dessa reunião, não. Fica muito tempo longe, não. Não deixa de orar, não, por muito tempo, não. Não deixa o tempo vencer o seu relacionamento com Deus e te afastar daquilo que gera em você a vida, não. Será que Deus está testificando com alguém aí? Porque está testificando aqui. Às vezes a gente prioriza muitas coisas e essas coisas nos tiram da posição certa. Mas o Pai te achou aqui hoje para trazer você de volta para o meio, porque é no centro onde Jesus está que as coisas acontecem. Feche seus olhos por um segundo comigo. Um segundo. Um segundo, feche os seus olhos por um segundo. Faça uma análise aí agora do grau de importância de 0 a 10 que a palavra de Deus tem na tua vida. Não estou condenando o Eutico, não, viu? Estou acentuando um comportamento que ele teve e que muitos espiritualmente estão tendo também. Mas escute, de 0 a 10, isso, de olhos fechados. Qual é o grau de importância que a voz de Deus tem para você? Qual é o grau de importância que a palavra de Deus tem na tua vida? Porque muito acima da instituição, muito além da liturgia de culto, a palavra de Deus está muito superior a isso tudo. Qual o nível de importância que você dá a essa palavra? Agora abre os olhos e olhe para mim. Priorize essa palavra, porque gera em você essa palavra a vida, a salvação, a direção para o caminho. E que bom que você me ouve com atenção, para que se tem alguém aqui que desconhece plenamente a palavra, eu digo para você a importância que essa palavra tem. Salmo 119, 140 vai falar na composição, o salmista vai dizer: ó Senhor, a tua palavra é pura, por isso o teu servo ama. O mesmo Salmo 119 vai dizer: como purificará o jovem o seu caminho? Observando atentamente a sua palavra. Salmo 119 também vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. João 1 vai dizer: o princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava em Deus, a palavra, e o verbo era Deus, a palavra. Gênesis vai dizer que Jesus, com Deus, com uma palavra, vai dizer: haja, e tudo começa a ser manifesto. O centurião de Cafarnaum chega até Jesus e fala: Senhor, meu servo está doente, mas não sou digno que entre na minha casa, mas basta que o Senhor libere uma palavra e o meu servo vai ser curado. Jesus em seu sermão vai dizer: passam os céus, passam a terra, porém as minhas palavras nunca haverão de passar. Essa palavra que nós cremos, e é por essa palavra que somos guiados. Palavra que gera vida, palavra que traz cura, palavra que liberta, palavra que levanta, palavra que modifica, que direciona, que purifica. Palavra de Deus. Mas às vezes a gente simplesmente despreza por causa do desinteresse. Sabe o que é mais perigoso, pastor Marcos?
é a gente se desinteressar daquilo que nos move a ir para o céu. A fonte de inspiração maior dessa palavra é Cristo, e ela o tempo inteiro aponta para Cristo. Desinteressando-se dela é o mesmo que você se desinteressar em conhecer a Cristo. E como podes tu dizer que serve a Ele, mas não se interessa por Ele? Como pode dizer que você crer nele, mas não busca se relacionar com Ele? Sai da janela, Eutico, o Pai te achou para você vir para o meio antes de cair dela. É tempo de trilharmos um caminho que o próprio Deus nos dá. Todo motorista, quando pega a BR e vai para um lugar, quando erra a rota de entrada para uma via específica, sempre ele vai ver placas no caminho direcionando a 1 quilômetro, retorno. Ele dirige um pouco, 500 metros, retorno. Em 200 metros, retorno. Quando você está quase chegando a 100 metros, a 100 metros, retorno. Aí quando você chega onde é o retorno, tem uma placa ainda dizendo retorno. É o que Deus está fazendo com alguém aqui. O Pai te achou e Ele está te dando um monte de plaquinha para dizer: volta, retorna, volta a me buscar de madrugada, volta a estudar minha palavra de novo, volta a vir nas consagrações, vem para mim de novo. Olha Deus fazendo convite para alguém aqui, porque através disso Ele vai gerar em você a vida que você precisa, aquilo que você precisa. Alguém acredita nisso aqui? Só que alguns estão recebendo o livramento hoje, quem crê? Mas Eutico não chegou a receber, porque a Bíblia fala que tomado pelo sono, o que aconteceu com ele? Caiu. E quando caiu, foi dado como? O menino conseguiu interromper o culto. Morreu. Pense o desespero. Quem consegue imaginar isso comigo? Pense o desespero que foi naquela reunião. Parou o culto, irmãos. Caiu um menino do alto da janela de 9,5 metros, 10 metros de altura. Foi gente, foram os diáconos, pastor Marco, os diáconos de azul desceram correndo lá embaixo para ver o menino. Morreu. Parou o culto. Por quê? Porque um camarada se posicionou errado um pouquinho, se colocou no lugar de risco, não deu tempo de sair e caiu. Porque dormiu, irmão, dormiu na janela, que perigo. E foi levantado o Eutico morto. Dataram ele como morto. Aí eu imagino, pastor Marco, aquele monte de gente que vai ver, porque sempre tem os espectadores, né, pastor Felipe? Sempre tem os espectadores, né? Faz aquela voltinha. Tem quando acontece um acidente, gente, tá tudo acontecendo normal, a via corre normal, tá todo mundo seguindo sua vida. Aí houve aquele barulho, né? Psh, pá! Todo mundo, do nada, em menos de 30 segundos, uma multidão surge em volta de uma pessoa que se acidentou, alguém bateu de moto, alguém foi atropelado, do nada, aquele monte de gente. Aí tem uns que param o trânsito para olhar da janela, diminui a velocidade, até atrapalha quem está atrás. Aí tem outro que chega, o que está acontecendo, o que foi? Ah, menino, você bateu, veio aqui, o outro não viu. Imagina essa rodinha comigo, de pessoas olhando, o que aconteceu? Paulo também, está falando até agora, ficou demorando, o menino sentou na janela lá, ó, dormiu, tadinho, caiu, aí já era, morreu, acabou, não tem mais jeito. E quando a gente vai falar de morte, sinonimamente a gente vai relacionar a um ponto que para nós nessa existência aqui, quando você morre nessa vida física, acabou. É o mesmo dizer que não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, morreu, acabou. Por causa de um posicionamento errado. Eutico sofre uma queda. E essa queda trouxe um diagnóstico para ele de morte. Mas eu quero que o Espírito de Deus palestre no seu coração algo muito forte aqui agora. Eu não vim aqui para bater em ninguém. Eu vim para abrir os olhos e ser boca de Deus para alguém. Porque eu creio tanto nesse novo tempo que Deus está agindo nessa igreja.
E dá para ver que Deus tem feito tantas coisas aqui neste lugar. Mas isso é só para quem tem fé, viu? Quem não tem fica com a mão no bolso, mas quem tem recebe. O grupinho em volta enfatiza o cenário de morte. Morreu, acabou, não tem mais jeito. Me faz isso lembrar um pai desesperado que vai atrás de Jesus porque a sua filha está doente, e de repente o mensageiro vai dizer: ei, não incomoda o mestre mais não, sua filha morreu, acabou, não tem mais jeito. Paralela a essa mesma história, uma mulher que há 12 anos sofria, o médico para ela deu mais uma vez um diagnóstico: para o seu problema, acabou, não tem mais jeito. E em todos os cenários onde a gente ouve esse tipo de palavra, a gente entristece o coração, porque a mulher ficou triste, Jairo ficou triste, talvez a mãe de Eude que ficou triste, talvez outras pessoas que estavam no culto ficaram tristes. Por quê? Porque o cenário de morte está em tristeza, porque a morte é relativa a dizer que o ponto final foi estabelecido, acabou, não tem mais jeito. 4 dias depois, ele chega para ver o melhor amigo, mas o melhor amigo já está morto. Todo mundo está chorando relativamente, dizendo: não tem mais o que fazer. 4 dias de morto. Jesus chega agora para tentar fazer alguma coisa, mas se há alguém que tem fé para receber algo de Deus aqui nessa noite, a palavra do homem que diz: não tem mais jeito, acabou ou morreu, não define a história de Deus ser continuamente escrita na vida de alguém que recebe essa palavra. Dá glória a Jesus aqui. Jesus chega na casa, está todo mundo chorando e fala: ei pessoal, morreu não, a menina está dormindo. Sabe o que a rodinha de gente no velório na casa de Jairo fez? Riu de Jesus. Jesus chegou em Betânia e falou: manda tirar a pedra. Sabe o que fizeram? Esse homem é doido, manda tirar, isso aqui está fedendo. Vai tirar a pedra, já tem 4 dias, não tem jeito mais não. Todo mundo ficou incrédulo ao que Jesus ia fazer. E da mesma maneira entrou onde estava essa rodinha de pessoas. Morreu aí, tá vendo? Aí o que aconteceu? Morreu. Caiu de lá de cima. Aí a Bíblia vai dizer que Paulo desce o 2º andar, desce o 1º andar, chega no térreo, pede licença, galera. Licença, licença. Aí Paulo, o menino caiu, tá vendo o que aconteceu aí? Talvez tenha uns ousados, sempre tem um ousado, né, da língua quente. Talvez até falou: tá vendo? Você está pregando até agora, o menino dormiu. Porque tem gente que ama dar alfinetada, né? Mas Paulo está tão cheio de Deus, lembra que eu falei no começo? Paulo está tão envolvido em falar de Jesus, Paulo está tão envolvido em falar das suas experiências missionárias, que ele não perde tempo com quem está fazendo esse tipo de coisa. Ele chega até o menino e abraça o menino. Vou dizer de novo: Paulo vê um monte de gente em volta do corpo, o corpo está morto, consideraram o menino morto. Paulo chega, pede licença, não dá ouvidos ao choro e lamúrio do povo, porque o povo ficou preocupado, o povo chorou. E ele desce até o menino e abraça o menino. Vou dizer mais uma vez, para você não achar que é fator emocional para te impulsionar a dar glória só porque está filmando. Por quê? Porque quem está cheio da palavra, quem está ardendo pela palavra, não perde tempo com quem está falando que não tem mais como resolver. Não perde tempo com quem está falando que não vai dar certo. Não perde tempo com quem está falando que morreu, que acabou e que não tem mais jeito. Quem está cheio da palavra, essa palavra que gera vida, desce até quem precisa, abraça o corpo e profetiza vida. Porque se a palavra que está em você é palavra de Deus, não gera outra coisa a não ser vida. Diga para alguém que está perto de você, diga, se a palavra que está em você, não, irmão, diga com voz de profeta, pelo amor de Deus, meu Rexona está vencendo aqui. Diga para alguém: se a palavra que está em você for a palavra de Deus, vai gerar vida, vai gerar vida, vai restaurar esse casamento, vai trazer de volta o filho que está perdido, vai reerguer ministério. Alguém acredita nessa verdade? Levanta a mão para o céu.
Quem está cheio da palavra que vem do céu, não perde tempo com quem libera a palavra de morte. Não perde tempo em grupinhos no WhatsApp para falar mal das ideias do pastor. Porque o que está em você arde tanto em você e gera através de você vida. Vida. Tem alguém que está vivo aqui? Tem alguém que é vivo aqui pela palavra? Só quem está vivo. Só quem está vivo. Se coloque de pés em nome de Jesus. Eu vou pedir pela última vez. Tem um cheiroso, uma cheirosa perto de você aí. Vê se ele está vivo aí em nome de Jesus. E se ele não esboçar alguma reação de vivo, dá uma sacudida até esse irmão da glória ou reagir de alguma maneira. Porque quem está vivo reage. Não, quem está vivo reage. Só os que estão vivos aqui reagem nessa noite. Dá um brado de glória a Deus. Porque essa palavra que está em nós gera vida. Quem está cheio da palavra de Deus gera vida. Sabe por quê? Capítulos antes de Atos dos Apóstolos, Pedro ressuscita uma menina, Tábita, não é isso, pastor? Pedro profetiza, a menina ora pela menina, a menina vem e ressuscita. Paulo faz a mesma coisa. E sabe o que isso quer dizer? Cadê a galerinha das missões urbanas aí? Já entendeu, né? Quantos corpos mortos aí fora? Quantos drogados aí na beira da rua que a galera fala isso aí? Tá até catingando, não tem jeito mais não. Aí Deus manda vocês que estão cheios da palavra que gera vida para sair pelas ruas, levantando essa galera, profetizando vida, trazendo para a igreja. Alguém tá entendendo aqui? Ah, se você pudesse abrir os seus olhos espirituais para entender a potência que Deus colocou na sua boquinha. Isaías foi inteligente. Essa boca aqui não presta não. Aí o anjo vai lá e vem e toca na linguinha para mostrar para Isaías que antes dele entender, receber e viver a palavra, a boca dele liberava a morte. Mas depois que você tem um encontro com Deus, depois que o Pai te enche, depois que o Pai te toca, depois que você está envolvido, não tem como, irmão. Não tem como gerar outra coisa a não ser vida. Não dá. Não dá. Eu estou falando para crente aqui. Não dá. A gente olha e quem está lá fora fala: você vai morrer de cirrose. Vai morrer bebendo até o último gole de pinga. Aí vem você para liberar outra palavra. Morrer de cirrose nada. Vai dar testemunho e ganhar os amigos dele para Jesus. Outros falam: essa menina não presta, só dá problema na escola. Toda semana a mãe está na escola com reunião com a diretora. Vai virar mundana. Aí vem você com uma palavra de Deus na boca para dizer: mundana não, vai virar uma missionária que vai ganhar muita menina para Jesus. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? A palavra que o céu libera sobre nós não gera outra coisa no meio de nós a não ser vida. Então quem está caído, levanta. Quem está ferido é curado. Quem está desorientado é norteado. Quem está desanimado se alegra. E eu quero que você, em nome de Jesus, vou entregar para o pastor. Eu quero que você, em nome de Jesus, entenda esse texto aqui. Quando a palavra do céu está dentro de você, o que você produz gera vida em quem está perto de você. Quando a palavra do céu está dentro de você, o que você produz é vida. E isso afeta quem está perto de você. Tem um cheiroso e uma cheirosa aí perto. E eu quero que você vá para casa lembrando desse menino da camisa da gola alta, pregando com a garganta inflamada. Mas eu quero que você entenda: não despreze aquilo que gera em nós a vida que precisamos. Porque a gente gosta muito de olhar a aparência, sabe?
E eu quero orar com você agora. E eu vou falar para crente agora. Crente, você até canta no louvor, você até toca, você faz parte de ministério, você é voluntário, você é líder, mas alguns dos seus posicionamentos estão te afastando do meio de onde a palavra que gera vida está sendo ministrada. Volta, Ele já vem. Volta logo antes de cair. Espera a queda não. Para os que já estão em cima da janela, já está afastado tem tempo. Pai te achou hoje. Sai daí, você vai cair. Ele não quer que você caia não. Volta para o meio de novo. Volta a participar. Volta a chorar na presença dele de novo. E se tem alguém aqui que já está no cenário da queda, eu tenho uma notícia alegre para você. O Pai te achou e colocou uma pessoa cheia da vida dele aí pertinho de você para te levantar e te colocar. Quem tem fé recebe, quem não tem fica com a mão no bolso. Ministérios que estavam mortos por causa de queda lá atrás, e às vezes o próprio crente já falou: fulano nunca mais canta igual antes. Deus me trouxe aqui para dizer: a glória do segundo tempo será maior do que o primeiro. Levanta! Deus te chama para ficar de pé de novo. Alguém disse para você: isso aí vai dar certo não, isso aí é fogo de palha, igual falaram para mim. Lembra Solange? Solange está aí? Esse menino com voz de menina não sai daqui de Cachoeiro. Mas a palavra do homem não define a sua história, e sim a palavra de Deus escrita por Ele para você. Aleluia! Nós vamos orar agora. Tem alguém que tem alguma palavra de vida para liberar para alguém aqui? Então segura a mão do seu irmão que está perto de você. E escute o que eu vou lhe dizer. Você vai profetizar. Ah, mas eu não sei quem que está do meu lado, não conheço a história dele. Melhor ainda, que aí testifica que é Deus. Você vai profetizar sobre a vida de alguém. Quem está entendendo, diga amém. Profetizar, palavra profética, liberação de palavra. E palavra que gera vida. Palavra que gera vida. Você vai profetizar a vida sobre alguém que está perto de você. E quando a gente faz isso em voz. A gente faz isso em voz alta. Ezequiel 37. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ossos sequíssimos, cada osso se juntava ao seu osso e começaram a brotar nele nervos, pele, carne, músculos, e de repente um numeroso exército se coloca de pé. Quem é do céu já está entendendo, ó. Quem é do céu já está reagindo. Mas aí, pastor Marco, o profeta continua e diz: vento do Espírito vem dos quatro cantos e sopra. Sabe por que dos quatro cantos? Porque a dimensão da ação do Espírito, após a palavra de vida sendo profetizada, ela não deixa brecha para ninguém deixar de ser alcançado. Ela vem do norte, ela vem do sul, ela vem do leste, ela vem do oeste. Por isso você vai fazer isso agora. Profetize em nome de Jesus. Isso, não espera eu mandar você fazer nada não. Você já entendeu a revelação. Viva a verdade
agora da palavra liberada sobre a tua história. Se foi um homem que disse que vai acabar desse jeito, manda notícia lá que estão enganados, porque é o guarda de Israel que nunca dorme.